Olá, bem-vindo ao Desaplaudido. Eu vou contar um relato para você. A última vida. Fernanda, a moça que me conta esse relato, revela que se passa essa história mais ou menos uns 20 anos atrás, quando ela ainda era criança, mais ou menos com 7. Ela fala que foi criada por uma mãe sozinha, uma mãe solteira, e que ela é muito grata pela mãe dela, e que a mãe dela era tão boa que, além de cuidar dela, de se matar ali para trabalhar, para conseguir pagar o colégio dela, manter as coisas dentro de casa, porque nunca teve ajuda nem de pensão alimentícia, ela também era uma alma muito caridosa e cuidava dos gatos, gatos que ela havia abandonado pela rua ou que abandonavam na porta da casa dela, do prédio dela, porque sabia que ali morava uma mulher que dava acolhimento, que dava cuidado para os gatos. Além de todos os problemas que elas poderiam ter de ser uma família de dois, né, uma correria toda, elas ainda aguentavam a injeção de saco do síndico do prédio, que era um homem muito chato, muito resmungão, que não gostava de gatos. Ele era daquele tipo de pessoa que ficava colocando bombinha no rabo de gato, que ficava soltando estilingue. Então ele acabava que perseguia ela dentro daquele prédio. Era um prédio pequeno, ela conta que é desses de 3 andar, que só tem 2 apartamentos por andar, ou seja, 6 famílias moravam ali. Ela morava no térreo e ele morava lá em cima, no mais alto de todos. Então, como ela morava ali embaixo, sempre quando ela via algum gatinho ou acidentado na rua ou que foi abandonado, ela acabava levando para casa, cuidando um pouco, e quando o gato se colocava melhor ali de saúde, ela colocava nesses sites de Facebook, também na OLX, procurando alguém para adotar, porque no apartamento ela não poderia cuidar, porque era um apartamento muito pequeno. Então acabava que ela sempre dava um jeito, ela tentava não pegar mais, mas ela acabava pegando um e depois outro para cuidar, dar o tratamento ali que aquele gato precisasse e depois encontrar uma nova família, um novo lar. Assim elas viveram nesse prédio mais ou menos um ano e aí as contas não estavam dando. Ela foi mandada embora, não estava dando mais para pagar o aluguel que ela pagava ali naquele apartamento e ela tinha a necessidade de voltar a morar com a mãe dela numa outra cidade do lado e levar a filha junto, mas que não poderia mais estar cuidando de gatos, porque agora ela ia morar na casa de outra pessoa, né? Por mais que a casa da mãe dela é a casa de outra pessoa, ela não poderia continuar cuidando dos gatos. E foi onde, preparando para a mudança, ela parou de ficar acolhendo aqueles gatos e levando para casa. Fernanda, a filha dela, ficou muito sentida, porque ela é como se ela tivesse um animal de estimação, ainda que fosse por tempos curtos, mas ela sempre tinha ali o afeto e o contato com algum gatinho. Nesse último mês no apartamento, preparando ali para fazer a entrega e voltar para a casa da mãe dela, apareceu um gato que ia todas as noites lá para pedir carinho e pedir comida. Era um gato preto. Parece que ele sabia qual era o horário que ele podia andar ali, né, pelo prédio, que não iriam conseguir ver ele, ou seja, como se o síndico não conseguisse ver ele por ele ser um gato preto. Ele ia ali toda noite, arranhava a porta dela e pedia comida, ela dava comida, ele passava a noite ali e quando amanhecia, o gato já não estava lá. Elas já acreditavam que ele tinha saído pela janela e já tinha ido embora. E assim foi, dia atrás dia, e a Fernanda foi pegando carinho por esse gato, carinho por esse gato. Até que mais ou menos uma semana, nessa que ele estava vindo todo dia à noite, a Fernanda colocou uma fitinha no pescoço do gato, como se fosse uma coleira, escrito gato. Um nome bem original, convenhamos. Ela colocou gato para falar para a mãe dela que o gato era dela, que ela queria o gato e que queria levar o gato, e a mãe dela sempre tentando explicar que não poderia, porque estava indo para casa da avó e que não poderia levar o gato. Até que chegou, né, no fatídico dia da mudança, depois que já estava tudo encaixotado, ali terminou mais ou menos umas 6, 7 horas da tarde, da noite, né, no caso já, elas pegaram e foram só ter a última janta ali, que elas iam passar a última noite, e assim que amanhecesse, elas iriam embora, entregar as chaves e ir embora de vez para casa da avó. Nessa última noite, já os móveis já estavam tudo encaixotado, a única coisa que eles deixaram de fora foi o colchão, que elas iam dormir, e aí aproveitou que o fogão era desses fogão embutidos da cozinha e aproveitou para assar uma pizza dessas congeladas. Então elas ficaram ali sentadas no chão, do lado do forno, enquanto a pizza estava sendo assada, jogando Uno para passar o tempo as duas, como se despedindo, passando a última noite ali naquele apartamento. Fernanda nesse momento estava muito triste porque
Era a última noite, ela não sabia se o gato ia vir, se o gato não ia vir. A mãe dela preferia até que o gato não vinsse, porque para não ter a despedida, o momento ali de ter que falar não para a filha novamente, mas não teve jeito. Enquanto elas estavam ali jogando as cartas, o gato apareceu na porta, arranhando a porta, e elas foram lá abrir para o gato. Com a surpresa foi que quando ela abriu a porta, o gato parecia estar andando meio tonto, meio como se tivesse acabado de cair, sabe, de uma altura muito alta ou de bater em algum lugar. A mãe, que já era uma esperta, né, de cuidar de gatos, começou a cuidar ali mesmo na porta da sala. Enquanto elas estavam ali, simplesmente uma explosão. O forno que estava assando a pizza para as duas explodiu, gerando um pequeno incêndio ali naquele cômodo da cozinha, no colchão que estava ali do lado onde ela estava sentada, e acabou que levantou fogo, né, que prendeu fogo o fogão. E acabou que levantou fogo, né, queimou todo o colchão. Ali os vizinhos assustaram com o barulho, o síndico já veio ligar para os bombeiros, veio o bombeiro, e o bombeiro acabou informando a mãe dela que aquela instalação de gás estava muito mal feita, que aquilo ali estava com os dias contados para ter uma explosão, e que elas, por ter saído desse momento sem nenhuma ferida, elas eram como um livramento, como se elas tivessem nascido novamente. Naquele momento, a mãe da Fernanda percebeu que aquele gato deveria ir com elas, porque aquele gato tinha salvado a vida delas. Com tudo o que tinha acontecido naquela noite, não teve mais que esperar até o dia seguinte. Naquela noite mesmo, elas quiseram ir embora já para outra casa. Então a mãe desceu lá no caminhão, pegou uma caixinha que ela já tinha, né, de tanto que ela cuidava de gato, colocou o gato ali no transportinho e foi levar o gato junto com a Fernanda para a casa da avó dela. E assim elas fizeram, colocou a caixinha lá atrás junto com os outros móveis, as duas se sentaram na frente e vão elas ali, já com o motorista, sentido a casa da avó. Qual foi a surpresa? Enquanto já passavam 3 quarteirões dali da saída do prédio, a mãe viu um gato atropelado assim no acostamento e pediu para o caminhão parar, para ela dar uma olhada, para ver se podia fazer alguma coisa. Ao chegar perto desse gato que estava ali no acostamento, ela foi percebendo que era um gato preto e que esse gato tinha uma fitinha no pescoço. Qual foi a surpresa e a tristeza dela ao identificar aquele gato atropelado que já estava ali mais ou menos em putrefação, já tinha mais ou menos uns 2 dias que ela fala pelo estado do gato que ele já estava naquele lugar. E a surpresa de pegar o gato ali e ver que a fitinha estava escrito o nome gato, que era o gato que a filha dela colocou a fitinha, que era o gato que estava ali no caminhão. Não poderia o gato estar no mesmo lugar 2 vezes. Então ela voltou toda eufórica, correndo para o caminhão para verificar que o gato estava ali dentro do transportinho. E qual foi a decepção dela naquele momento ao chegar ali e ver que estava vazio e que o gato não estava lá. Naquele momento ela ficou muito desesperada e agradecida ao mesmo tempo, porque entendeu que o gato veio de alguma forma salvá-las daquele terrível acidente que poderia ter acontecido, porque devido à explosão, ali elas iam acabar provavelmente com a queimadura de 2º, 3º grau, se não tivesse acontecido alguma coisa pior. Ela termina o relato falando que foi morar com a avó, conforme o planejado, e que logo depois que elas melhoraram a situação e tiveram, por fim, comprada a casa própria, que a mãe dela continuou e continua cuidando até hoje de gatinhos, grata por essa história e por essa salvação que teve por esse gato preto. Gente, esse foi o nosso relato de hoje. Hoje a salvação veio em 4 patas, né? Eu também sou pai de gato. Aqui tá o meu bebê, o Under. Eu tenho 2, esse é o macho, eu também tenho uma fêmea. Mas a fêmea ela é meio antissocial, sabe? Ela não vai deixar eu pegar ela agora. Mas esse aqui é o Under, tenho a apresentar pra vocês. Ele já tem, acho que uns 5 aninhos, ele é de 2018. E super carinhoso, um amor de gato, né, bebê? Né? Coisa linda. Papai ama. Com Deus. Pronto. Muito obrigado por você ter assistido o relato até aqui. Nunca esqueça de deixar o seu like. Me deixa também o seu comentário se você acredita que os gatos são espíritos puros, os animais são espíritos puros e conseguiu salvar elas aquela noite, né, com essa mensagem de salvação. E foi o que salvou, né, elas ali.
Porque se elas estivessem ali do lado do forno, poderia ter acontecido alguma coisa mais grave. Um beijo e tchau!